Bem-vindos ao 10º episódio do Findcast. Hoje, novamente, eu não errei, tá? É o 10º mesmo. Olha, eu confesso pra vocês, eu vou falar um pouquinho mais do nosso convidado, eu vou fazer um pouco mais de suspense agora, mas a grande verdade é que eu e o Gabay, nós deveríamos estar no lugar de entrevistado, porque esse nosso convidado tem muito mais horas de entrevista, né? Então, como sempre, gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores que confiam no nosso trabalho. Primeiro, Fame Capital, investir é cuidar. Saiba mais em www.famecapital.com. O nosso querido Maria de Uco, né? Vinícola de Mendoza, que sempre nos agradecer com uma garrafa de vinho espetacular. Segundo o Gabay, tá bom hoje, né? Legal. E o nosso terceiro e mais novo patrocinador, a 1021 Blindagens. Blindagem que eu sou, inclusive eu sou usuário e posso atestar que o atendimento e o refino que faz toda a diferença no processo de blindagem, lá você vai encontrar. Então, passada essa parte, eu sempre esqueço, por isso que eu tenho que olhar, tá? Curtam, sigam, ative o sininho e não esqueçam de compartilhar com o seu amigo, com a sua família, com o seu colega de trabalho, porque isso é muito importante pra gente e nos empolga ainda mais em fazer mais episódios, cada vez mais emocionantes aqui. Então, antes de eu fazer a apresentação, eu sei que eu tô enrolando, mas vai valer a pena. Suspense é importante. Gabay, você, como sempre, puder abrir com o porquê que a gente criou esse quadro. Sim, eu gosto de falar e hoje é especial isso também, porque dada a história do nosso convidado, eu, se pudesse, se me permitisse, eu ficaria aqui por 3, 4, 5 horas, um dia, uma semana, escutando as histórias e aprendendo. E eu tenho certeza que tem muito para contribuir nessa frente. O objetivo aqui, e já contando até para o nosso advogado, reforçando para o nosso convidado aqui, perdão, o porquê desse nome, Os Erros para o Sucesso, é justamente para mostrar os bastidores, mostrar todos os obstáculos superados e não contar só a parte, como dizem, instagramável, né? Como dizem, instagramável, que todo mundo divulga coisas boas e parece que a vida e o sucesso ele acontece numa linha reta, né? Sem percalços, sem brita, sem guardrails e a gente sabe que isso não é verdade. Quanto mais a gente fala com as pessoas aqui, mais a gente descobre que os vencedores, os vitoriosos aí, usaram dos erros e dos deslizes como steps, degraus para o sucesso. E chegaram lá com louvores, mas muita gente acha que foi fácil ou vê só a parte boa da história. Então a gente quer explorar, ser provocativo, então a gente queria fazer algo diferente e eu espero que isso se reflita no nosso papo hoje aqui com o nosso convidado. Eu acho que história tem de sobra, né? Sobra. Bom, eu queria só completar o que o Gabay falou, dizendo que é uma verdadeira honra estar ao seu lado aqui. Obrigado. E poder compartilhar um pouco isso com os nossos inscritos no canal, quem está chegando agora, de um prazer enorme. Bom, então chegou a hora. Sem mais delongas, exatamente. Nosso convidado é o Guilherme Dale, engenheiro no Brasil, mas com MBA em Harvard. Foi fundador e ex-sócio e CEO da Spencer Stuart no Brasil, uma das maiores empresas de executive search para diretores e conselheiros do mundo. Professor de governança no IBGC, conselheiro independente do Grupo Maringá desde 2013, ou seja, ele continua ainda atuando. E é isso, né? É isso. É tudo isso, né? Só isso. Tudo isso. Dale, muito bem-vindo. Agora, muito obrigado. O holofote tá contigo. Tá bom. E eu já vou iniciar aqui quente, por favor. Tá? Vamos lá. Dale, o que é erro para você? Olha, antes de tudo, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar com vocês, tá? Prazer enorme. É um prazer para mim estar aqui agora. Vocês falaram erro para o sucesso. Eu sentei um pouquinho e comecei a pensar um pouquinho antes de falar em fatos. Eu acho o seguinte, né? Erros sempre ocorrerão. Sempre ocorrerão.
na vida profissional e na vida pessoal. O mundo é muito complexo, a vida é muito complexa. E vai acontecer sempre erros. Então você pode ter atitudes, você pode tentar evitar erros. Para evitar erros, você precisa avaliar riscos, né, de uma situação. Nem sempre você tem condição de avaliar bem, mas você tem que avaliar. Ou a maturidade até, né? Conhecimento. Mas evitar é avaliar riscos. Sim. Agora vai acontecer. Quando acontece, a primeira coisa é reconhecer o erro. Muita gente tem uma dificuldade enorme de reconhecer o erro. Eu nem vou falar nomes assim na política, porque eu não quero entrar nisso. Né? Tem um mundaréu de exemplos aí. Meu Deus, né? E uma vez que você reconhece, é um aprendizado espetacular. E libertador, né? E libertador. Porque você diz, puxa, por que eu fiz o erro aqui? Né? E como é que eu vou... Eu ontem estava vendo o João Fonseca jogando tênis, eu gosto muito, incrível. Né? E a maturidade desse rapaz, né? Ele chegou uma hora e falou, por que você perdeu ali? Primeiro, eu estava com muito medo. Olha. A gente tem medo. Gente, se não tivesse medo, não tinha humanidade. Verdade. Imagina os nossos ancestrais lá, se não tivessem medo dos bichos, eles eram comidos. Nós não estaríamos aqui. Nós não estaríamos aqui. Então, reconhecer primeiro o medo, né? Depois você tem que controlar o medo, dominar o medo. Isso. E ele dizia, eu estou aprendendo, eu tenho 18 anos. Fantástico. Eu estou aprendendo, quando eu perco, eu vejo por que eu perco. Eu vou analisar por que eu não repeti. Olha que demais. Então, eu acho que, para começar, sobre erros, é isso que eu queria mais falar. E sucesso, né? Sucesso é interessante. Sucesso pessoal, as duas profissional. palavrinhas que estão, por um acaso, né, no título do nosso quadro. Vocês me colocaram, eu comecei a pensar nisso, né? Primeiro, eu acho que a gente deve definir objetivos para o sucesso. O que é o sucesso para mim, não é para você, não é para você, não é para ninguém, é uma outra pessoa. Então, você tem que definir o que é o sucesso para você, né? O seu objetivo de sucesso. Né? Uma vez que você tem esse objetivo, você tem que pensar, para cumprir esse objetivo, quais as qualificações necessárias. Aí a gente começa na nossa profissão. Para eu ser o que eu quero ser, quais são as qualificações que eu preciso? Né? Depois você tem que perguntar se eu tenho aptidão natural para aquilo. Para esse objetivo, eu tenho aptidões naturais? Características pessoais? Isto. Talento até, né? Talento. Talento para aquele sucesso. Não é? Aí depois que você souber, né, quais são as qualificações, aí você vai buscar essas qualificações e você testar essas tuas aptidões, né, porque nem sempre você tem condição, principalmente no início da sua carreira e tudo. Aí você vai ter que ter uma intensidade de trabalho. Eu estou dizendo intensidade de trabalho, trabalho duro. Suor. Constância também, né? Resiliência para recomeçar, porque você vai errar. Né? Na nossa profissão, a gente erra a avaliação, às vezes. Né? Porque é dificílimo, né? E quando tiver a crise, você tem que ter criatividade para... Tá bom, você descobriu o que você fez errado, né? Sim. E agora? Por ali não vai. Ter calma para se reinventar, né? Reinventar, tem que criar alguma outra saída. A gente passou por isso, né? A gente passou por isso e, graças a Deus, o Gabay foi nosso vanguardista nisso aí. Você diz na empresa de vocês. Na empresa, a gente teve que se reinventar em um momento ali por volta da pandemia e que foi o que nos colocou onde a gente está hoje. De fato, construiu uma nova história. Vocês tiveram a criatividade para se redirecionar. E no momento de extrema dificuldade. Então, aquilo lá, ter resiliência, encontrar calma dentro do medo e, com estratégia, se reinventar.
Mas Maravilha. esse cara aqui foi brilhante. Né? Eu tenho que falar. Eu Obrigado, faço muito questão obrigado. sempre de deixar isso muito claro. Que bom. Desculpa te atrapalhar, Dale. Também você tem que ter uma capacidade de identificar oportunidades. Sem essa criatividade, você tem que olhar onde tem oportunidade. Isso é uma coisa tão básica, né? É interessante, é uma longa história, mas quando eu fui para os Estados Unidos a primeira vez, né? Eu sou brasileiro, brasileiríssimo e tal, família tudo brasileira. Carioca, né? Carioca. Mas eu aprendi nos Estados Unidos o conceito de oportunidade de negócios. Isso é uma coisa que não se fala no Brasil nisso. Pessoas fazem isso, claro. Mas não com a ênfase você devida. não ensina na escola. Sim. E a primeira coisa que eu ensinei lá em Harvard, pela observação, business opportunity. Quer dizer, de repente tem uma oportunidade de você fazer um negócio. Né? Então, isso é outra coisa. Está com a mente e os olhos abertos ali. Agora, tudo isso que eu falei está permeado com duas coisas. Coragem. Para fazer isso tudo tem que ter coragem. Não pode ficar com medinho dominando você. Ou a síndrome do impostor, né? Que nem a gente estava falando agora há pouco. Não pode ter. Você não pode se boicotar. Se boicotar e dizer, eu não tenho essa capacidade de fazer isso. Né? E valores, né? Uma coisa interessante esse negócio de valores, né? Então em falta, né? Eu tenho muito orgulho, tá? De ter ganhado bastante dinheiro e ter sucesso profissional e também pessoal, sem corrupção. Uma coisa que eu recebi da minha família. E tive oportunidades, claro. Eu sou do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro era a antiga Brasília, meus amigos. Agora o rei da corrupção está em Brasília, mas antes era a capital. Claro. O que tinha de colegas meus ficaram ricos dentro da corrupção. É muito mais fácil. Claro. Então, valores. Você pode até definir que seus valores são corruptos. Mas pensa nos valores. Né? Bom, depois de tudo isso, eu estou à disposição para falar de algumas coisas. Que bela intro, né? Nossa. Que aula. Com certeza. Bom, então eu vou começar aqui, antes de entrar no mérito da sua carreira, fazer uma pergunta que pelo menos eu, como headhunter, já há um tempo, né? Agora eu estava vendo, acho que são 13 anos, né? De família executiva, mas você foi mais de 15 já. 15 anos. Como é que foi a história do Executive Search aqui no Brasil, lá nos primórdios, né? Quem que foi a primeira empresa a se estabelecer aqui? Quando que você chegou? E qual que era a principal característica à época dentro desse negócio? Tá. O Executive Search começou no Brasil nos anos 70. Anos 70, a gente tinha um regime político duro, né? Como vocês todos sabem, mas os negócios andavam bem. Tá? Tinha muita oportunidade de negócio. O Brasil, nos anos 70, num ano, ele chegou a crescer no ano 11,5%. 11,5% de crescimento. Sonho, cara. Tá? Então, muitas oportunidades. Você lembra da inflação, só de curiosidade? A inflação depois foi dominando e virou uma hiperinflação. Tá bom. Mas ela era... controlada, dava para dar um jeito, Entendi. tá certo? Existia, inclusive, uma coisa que era um reajuste automático de inflação. Que foi um dos grandes problemas para tirar depois disso. Porque isso foi e virou para cima uma coisa horrível. Mas tinha muita oportunidade de novos negócios. Então, o Brasil começou a chamar a atenção por esse crescimento de economia da Europa, mais até do que dos Estados Unidos. Interessante, né? Mais da Europa do que dos Estados Unidos. E aí começou a vir esse conceito, porque até então era recrutamento só por anúncio. Você botava anúncio que aparecia lá, selecionava os candidatos. E começou a vir esse conceito de buscar executivos em outras empresas, proativamente num perfil definido. Esse conceito começou nos Estados Unidos, se espalhou para a Europa também, e já existiam umas 5, 6, 7 empresas que estavam se internacionalizando.
Então, nesse contexto, nos anos 70, a primeira empresa que veio para o Brasil foi a Boyden. Uhum. Eu não sei se ela existe ainda, eu acho que existe. Acho que sim. Existe. A Boyden, e ela veio e se estabeleceu. De qual país que ela foi? Boyden é americana também. Americana também. E depois veio uma empresa chamada Tasa, Lembro também. que era de um americano latinizado, que era muito boa também, gente boa. Nesse início vieram muitos americanos que enxergaram a oportunidade aqui. Que conheciam o Brasil. Né? Então tinha muitos estrangeiros aí, o Preben Wills, tinham outros americanos que foram os verdadeiros pioneiros de vender esse conceito, que era um conceito inexistente. Né? Nessa onda, né? A Spencer Stuart e a Egon Zehnder vieram, né? Quando tinha a Boyden, a Tasa e a Korn Ferry. A Korn Ferry já tinha começado também. Tudo isso nos anos 70. Então, a Spencer Stuart queria um brasileiro formado nos Estados Unidos para entender a cultura americana. E eu não tinha experiência nenhuma com isso. Eles precisaram me explicar o que era isso. Mas ninguém tinha, né, também. Então não tinha Ninguém muita opção, sabia né? o que é isso. Eu demorei vários meses para entender e me sentir razoavelmente confortável com a qualificação, com a... talento, as características pessoais, as aptidões. Aptidões, né? Eu gosto muito de pessoas, aí achei legal. Eu gosto de pessoas e negócios, é isso. E por aí. Então, eu fui abordado, na época, eu era sócio de uma startup de informática, mas a informática dos pioneiros lá. E eu não entendia nada disso, né? Mas depois eles me convenceram que era um negócio muito promissor, né? E eu achei muito interessante, porque era um partnership internacional, então eu ia ser sócio de um negócio. E foi assim que surgiu, né? E a Egon Zehnder veio logo depois. Quem estava lá, que foi um pioneirão, é o Cabreira. Eu não sei muito direito como que o Cabreira descobriu isso, mas ele já fazia isso muito bem, né? E aí que começou. Se eu estou respondendo a você. Não, tá perfeito. Eu vou aproveitar então fazer já uma mescla aí. O que te fez pular dentro desse barco do Executive Search uma vez que a Spencer te procurou? Qual que foi o canto da sereia ali? Qual foi a venda deles? Exato. O que eles te venderam? Bom, aí eu tenho que explicar um pouquinho onde é que eu estava para ver. Claro, sim, por favor. Né? Eu sempre, olhando de volta a minha carreira, eu sempre fui não o empreendedor que descobre uma coisa. Eu fui um empreendedor que, descoberta uma coisa, eu botava em pé aquele negócio. A diferença... Sim, É diferente ter ideia, é diferente de construir. De construir. Eu sempre fui um cara que construía e adorava esse empreendedorismo de construção. Se eu puder dar uma voltinha aqui. Claro, por favor. Fique à vontade, Guilherme. A minha primeira paixão, na escola ainda, no colégio, foi futebol. Pronto, temos agora uma conversa só sobre isso. Agora inicia-se um novo podcast. Não vou falar mais de nada. Vamos focar nisso aí. Vamos falar do campeonato nacional. Eu tava com medo que essa palavra fosse sair da sua boca. Que eu conheço o fanatismo. Eu vou ser rápido, é o seguinte. Eu adorava futebol, né? Desde garoto, né? E aí, quando entrei num colégio, na admissão de antigamente, né? Eu falei, vou jogar futebol. E tinha um campeonato de futebol. Eu fiquei tristíssimo, porque no meu coração eu queria ser um jogador de futebol. Né? Aí rapidamente eu vi que eu não tinha as aptidões. E eu fiquei na segunda divisão, fui escolhido para um time da segunda divisão. Tá? Mas aí aquela minha força empreendedora... Claro. Mais alto. Eu falei, a minha criatividade foi o seguinte, eu vou criar uma seleção da segunda divisão e vou
desafiar os reservas da seleção da primeira divisão. E a gente conseguiu ganhar aqui, ali e tal. Bom, aí eu consegui ser escolhido 2 anos depois para a primeira divisão. Desculpa a curiosidade, mas qual era a posição que você jogava, Guilherme? Sem a habilidade, o que você joga? Zagueirão. O cavalo, né? Back central. Centralzão. Esse foi sempre minha posição. Zagueirão. Pelo menos para isso, a aptidão de ser grande ajudar. E de ser corajoso. Exato. Bom, aí eu consegui jogar na primeira divisão. Bom, quando chegou no colegial, no final do curso, eu era capitão da seleção do primeira divisão. E nós fomos campeões dos colégios católicos do Rio de Janeiro. Estou batendo na mesa. Os colégios católicos do Rio de Janeiro, né? E eu de capitão, entendeu? Que legal. Então, isso é a história da minha vida, tá? Pegava o negócio e vamos para frente, né? Mas um nível alto de competitividade também, né? Muito grande. Imagino. E de muito suor, né? Porque zagueirão é correr atrás do craque do time. Levar 3 dribles e na quarta jogar para córner. Agora a pergunta que fica é: já sofreu muito com futebol? Sempre. Segue sofrendo ou não? Não, eu sou fluminense e, graças a Deus, no fim da minha carreira eu consegui ser campeão da Libertadores. Verdade. Pronto, posso morrer em paz. Muito bom, mas vamos lá. Depois, agora eu vou mais rápido. Depois a escolha da universidade, eu não tinha a menor ideia do que fazer. Foi por eu não quero ser médico, não quero ser advogado, não quero ser isso. Por exclusão, eu era mais ou menos bom em matemática, fui fazer engenharia. Essa história se repete muitas vezes. No terceiro ano eu descobri que eu tinha errado. Eu era muito bom aluno, passei a ser péssimo aluno. Fui trabalhar com informática, que apareceu. Vamos tentar informática. Tem um pouquinho de semelhança. Muito parecido. Ele é engenheiro e foi parar a informática também. Olha só. E também fui só porque eu gostava de matemática, física, estava fazendo engenharia por isso. Exatamente. Mas muitos têm essa história, né? Aí no terceiro eu fiz um estágio numa refinaria e errei tudo, né? Aí tentei informática. Na informática eu aprendi que eu não era um craque para fazer programas e técnicos. Eu comecei a descobrir que eu era bom de gestão, porque eu iniciei um centro de processamento de dados numa empresa. Muito legal. Montei a equipezinha, fiz os primeiros programas que eram de qualidade muito inferior, mas recrutei um técnico muito bom. Você teve a sua primeira experiência com recrutamento. De gestão, E depois aí eu já tinha uma noção de... Bom, e aí eu consegui, uma história muito longa, eu consegui entrar na Harvard Business School. E aí, para mim... Essa história vale um episódio só para ela, porque a gente já sabe dessa história, mas eu entendo que pelo benefício do tempo... Mas eu sei que não falava inglês, para só falar, se desenvolveu, então tem muito desafio aí. Eu falava inglês muito ruim, desenvolvi na raça e tal. Muito legal. E aí aprendi uma coisa maravilhosa, que é o conceito de business. No Brasil se falava em administração de empresas. Business é muito mais que administração de empresas. Business é empreendedorismo. Business é você ter uma visão global das oportunidades do mercado e tudo. Se essa parte não virar um corte, a gente está errando, hein? Isso aqui tem que ser um vídeo curto só disso. Aqui já para postar. Eu concordo 100%. Isso foi um espetáculo para mim. Aí quando eu voltei, numa época eu tive a oportunidade de trabalhar na Petrobras, oportunidade mesmo, oferta de headhunter, na Monsanto, que estava começando no Brasil. Nossa, Monsanto, né? Grande Monsanto. E um startup de uns colegas de informática. O que eu escolhi? Startup dos colegas de informática. Meu pai, que é um advogado e tudo, deve ter adorado. Ele falou, você é louco, é um startup, o que é isso? O que é startup? Bom, startup deu certo, tudo bem. Mas éramos 5 e começou a ter diferenças entre nós, mas tudo bem. E aí surgiu na minha vida a Spencer Stuart. Tá? Então, para mim, eu já sabia mais ou menos o que eu queria negócios menores, né? Fazer negócios menores, mais empreendedores.
Só que, poxa, era lidar com gente, lidar com business, que eu já tinha esse conceito muito forte. Foi ideal, foi maravilhoso, né? Uma vez que eu entendi o que era. Muito legal. Você teve essa visão, né? Hein? Teve essa visão. Tive a visão, entendi, né? E falei, isso é para mim. Isso é para mim. Essa é uma boa pergunta. Foi instantâneo isso? Quer dizer, no momento que você entra na Spencer, você tem aquele primeiro momento e fala, cara, o que eu tô fazendo aqui? O que esses caras estão fazendo? Que negócio é esse? Ou de cara você falou, nossa, encontrei o que eu quero fazer pro resto da minha vida? Eu demorei alguns meses em conversas e pesquisas e o que é isso, até eu entender. Quando eu entendi o que era, aí eu não tive mais dúvida. Aí não teve dúvida mais. Legal. Puta, não tive dúvida, não. Legal. E tem, se eu bem me lembro, e eu queria pegar isso contigo, Guilherme, assim, não sei se é uma questão do europeu, se é a questão da empresa, né, um pouco mais organizada. Teve já na época, estamos falando de anos 70, e teve já na época tipo um onboarding de treinamento, de um banho de loja pesado para você. Baita de um onboarding, né? Então. Porque eles fizeram o seguinte, você tem que vir aqui para a Europa e trabalhar com a gente para você conhecer. Olha isso. É um aprendizado para hoje, né? Porque na história que a gente fala de novas gerações, nós mesmos, né, fazemos parte de geração mais imediatista, de tipo, quero chegar já entregando resultado, já sabendo como faz, e aí sai se atropelando, dando um passo maior que a perna. Não. Acho que o pessoal era muito certinho nesse sentido, né? E eles me levaram para lá com a família. Eu tinha 3 filhinhas pequenas e tudo. Já tinha 3 filhos. Já tinha 3 filhinhas. E só em 76 apostaram, eu tinha então, 33 anos. Uhum. E apostaram. Então, eles queriam que eu ficasse lá 1 ano trabalhando. Né? Trabalhando como, não diretamente na frente, né? No apoio. Trabalhava no apoio, como vocês têm apoio. Né? Busca a pessoa, seleciona, pré-seleciona, aquela coisa toda aí, como eu disse, sem computador, sem internet. Pega o carro, vai na Holanda e vai entrevistar um cara. Essas coisas todas, né? Depois faz o relatório e tal. Trabalho duro. Uma boa pergunta. Relatório você mandava para o cliente o que era? Escrevia? 4 páginas. Datilografava, e aí mandava... revisava, entregava. Em mãos. Toma aqui, não tinha nenhum serviço que pudesse pegar o relatório. Geralmente a gente ia com os relatórios... Tinha motoboy, né? Então, não chamou um iFood, assim, um Rappi para te ajudar na época? Mas a gente ia com os relatórios e entregava e brifava. Você sabe que eu... Porque o relatório é um pedaço de papel. E aí, sim, ele levava o relatório e brifava ao vivo. Eu sinto falta disso no mundo que a gente vive hoje, sabia? Acabou que virou tudo digital. E eu, apesar de ser novo, eu sou um novo com hábitos antigos, né? Então, ó, tô aqui com a caneta e papel, as minhas anotações, os meus to-dos são todos em papel e tal. E nós mesmos a gente está tentando voltar agora um pouco também a trazer um pouco mais de papel e caneta para sentar ao lado do nosso parceiro, cliente, porque isso dá eu acho que até de forma visual ajuda a compreender melhor o que realmente você está apresentando, fora que esse relatório que você mandava e as outras coisas que a gente faz aqui hoje acabam passando de um para o outro de forma muito mais rápida e eficiente. E as pessoas leem. Porque hoje o digital, você é bombardeado. Agora, quantas vezes você recebe um material legal físico? Essa é a grande diferença. Então, sinto, assim, lógico, eu adoro o mundo que é hoje, mas gostaria que tivesse um pouquinho disso do passado. A gente tem usado isso até como diferencial, às vezes, sabe, Guilherme? Porque... principalmente as reuniões mesmo, né? Todas acontecem via, né, as plataformas aí e tudo. E às vezes o simples fato de você conseguir agendar com o seu cliente, e aí acho que serve para qualquer serviço isso aí, né? Para qualquer tipo de reunião ou produto ou serviço que você vai vender. O fato de você estar presente fisicamente com o seu cliente te deixa à frente daqueles que estão fazendo reunião online somente. Você sabe que eu concordo, sim. E eu acho até que você pode ter o relatório digital, tá? Mas o importante é essa conversa olho no olho do headhunter com o cliente, entendeu? Eu dou um exemplo. Eu estava recrutando para um hospital,
Hospital que naquela época, uma rede de hospitais que era brasileiro, de duas famílias, tudo. E eu mandei 4 ou 5 candidatos. E tinha uma mulher no meio, tá? Uma candidata. E isso que ano, mais ou menos? 80, 90, sei lá. Posição executiva, naturalmente? Algum CEO, eu te pergunto. CEO profissional. Era uma empresa familiar que estava trazendo o primeiro CEO profissional. Infelizmente, o número de mulheres para uma posição como essa naquele momento especialmente na época, muito mais baixo. Ela é uma exceção. Que demais. E eles, na conversa, começamos a conversar, e eles falaram, eu tinha mandado um relatório. Falaram, nós olhamos aqui, nós gostamos desse, não sei o quê. Não falaram da mulher. Eu falei, dá licença. Eu queria dizer que a minha preferência é a fulana. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Todos qualificados. A minha preferência é a fulana. Mas como é que é o relatório? Eu falei, o relatório é só um pedaço de papel. Né? Ela fez isso. Por exemplo, ela trabalhava numa empresa que ela era CEO, e essa empresa foi vendida. Né? O grupo estava atravessando uma situação difícil, né? O grupo controlador, e precisou vender. Né? Ela arranjou um comprador, negociou com esse comprador, continuou lá com o comprador. Tudo acima das atribuições dela. Né? Demonstrou criatividade, demonstrou liderança, demonstrou... então nós vamos vê-la, porque eles queriam ver só 2 lá, homens. Que louco. Foi recrutado, foi um sucesso. Que legal. Demais. Se fosse pelo papel... Ela tinha perdido, ela estava fora. Nem viam ela, entendeu? Tá aí o nosso trabalho como headhunter, né? Um dos exemplos, né? Isso. De realmente traduzir de forma enfática e acho que até verídica o que a gente vê, né? Lê em relatórios, um currículo, para aquilo que realmente aconteceu de fato e qual a nossa percepção, né? Isso. Porque a gente conversa com tantos executivos ao longo da nossa carreira que a gente começa a ter aquele spider sense que o Gabay gosta de falar. O que é o spider sense? Então vou deixar você falar. Eu escutei isso uma vez e eu gostei do Spider Sense, me lembrou até do Homem-Aranha, né? Que fica ali, ele saca as coisas rápido antes delas acontecerem, entendeu? Tá. Então é meio, talvez pode mudar a palavra para intuição. Aquela intuição que, assim, que você só pega de novo no tete a tete com alguém, né? E que é muito difícil colocar no papel, né? Mesmo você pedir para uma IA hoje colocar no papel, cara, deixa eu te explicar o que eu vi na sala de... Não dá, cara. Você pode até escrever... alta capacidade empreendedora. O que é isso? Né? A que ponto? Para esse caso... Né? Aí é só no tete-a-tete para destrinchar isso e explicar o que você está querendo dizer. É difícil. Tem coisa que é só no tete-a-tete mesmo. Então, aí a Spencer Stuart foi maravilha para a minha vida. Eu adorava trabalhar. 37 anos. Nossa, olha que demais. Enfrentamos todo tipo de desafio. Collor, que tirou todo o dinheiro de todo mundo. Como é que você sobrevive? E depois abrimos para a América Latina. E foi uma história... Mas eu tinha a qualificação e eu tinha a aptidão e eu tinha o amor. Eu adorava. Fenomenal. E a vontade, né? Porque você batalhou. Muito. O tempo todo. E você pode ter um sucesso um ano, mas o jogo continua. Você falou do Collor, você enfrentou crises das mais diversas, né? E teve algum momento... Você quer que eu conte a historinha do Collor ou não? Não sei. A gente já sabe, eu gosto. Eu gosto também. Eu acho que vale. Então vou contar rapidinho. Conta. Um dia a gente vai na televisão... Desculpe. A inflação estava muito alta no Brasil, já estava hiperinflação, né? E aí vai o Collor com a ministra, né? Que eu não quero nem falar o nome dela. E eles inventaram o seguinte: vamos tirar o dinheiro de todo mundo. Olha que estratégia legal. De todas as empresas e todas as pessoas. Deixar só R$50 em cada conta. Porque aí você tira o dinheiro e acaba a inflação. Olha isso, cara. Que simples, né? Que brilhante. Brilhante. Não é? Aí eu liguei lá para meu chefe e contei isso para ele. Ele ficou num silêncio alto. Falou, mas isso aconteceu com o nosso dinheiro também?
o nosso dinheiro também. Não. O Collor virou e falou assim, não, só o da Spencer. Da Spencer não mexe, Não né? mexe. E tinha bastante dinheiro acumulado, porque era difícil mandar o lucro. Sim, sim. Aí eu falei sim. Aí ele ficou, olha, eu vou reunir o conselho e volta você. Ele voltou você e falou, olha, nós vamos fechar o negócio aí. Eu falei, puxa, mas a gente já era sócio, então nós estamos muito bem aqui. Vocês estão muito bem, vocês são ótimos, mas esse país aí, a gente não quer mais. E aí? Dá para entender, né? O que você faz? Errado eles não estão. Olha o erro aí. O que você faz? Aí fomos para casa, nós éramos 3 só. Vamos para casa. Era só 3 nesse momento? Nossa. Com hiperinflação, meu amigo. Quem que recrutava executivo? Era um negócio horrível. Cara, eram 3 essa faixa. Aí nós 3 falamos, nós estamos no meio da carreira, já temos um nome. Aí eu... Você já estava, se eu bem me lembro a época, você foi já de tinha 76. uns 15 aninhos aí Sim. desse negócio, hein? Sim. É o tempo que eu tenho, que a gente tem aqui. Sim. Seria nesse momento. Nesse momento. Exato. Alguém virar pra gente e falar assim, seu dinheiro acabou aqui. Imagina, cara. É impressionante. Impressionante. Isso é um desafio. Gerações novas, isso é desafio mesmo. Aí eu estava, na época, considerando entrar no negócio de franquia, até do pão de queijo, eu estava analisando isso. Investir como pessoa física. Aí eu falei, franquia, pronto. Cheguei para eles, olha, nós compramos o negócio, nós 3, vira uma franquia e eu te pago uma taxa anual em cima do... Pela utilização do nome e tudo. Brilhante. E não falamos nada para o mercado continua as pensas. Estou contando agora. Talvez alguém venha reclamar agora. Sério? É mesmo? Continuamos trabalhando igual e aguentamos o rojão, né? E tivemos muito sucesso e abrimos para a América do Sul, não sei o que e tal. E quando a gente estava com muito sucesso, 6 anos depois, eles quiseram comprar de volta. Olha que beleza. Só que a gente, sem intenção, a gente vendeu na baixa, comprou na baixa. Exato. E vendeu na alta. E voltamos a ser sócio. Então, foi uma historinha muito legal. Muito, demais. Muito legal. Que demais. Agora... Bem, foi o que te garantiu a resiliência do negócio em si, né? Sim, você teve que se reinventar continuou. De forma completa. Só a gestão, porque o negócio continuou funcionando direitinho. Agora, fazendo uma análise do outro ângulo, do ângulo deles. Também não foi ruim. Apesar de ter vendido na baixa e comprado na alta, valeu a pena pra caramba. Eles se beneficiaram nós voltamos a ser sócios e a empresa estourou bombou depois disso. Já também, tinha estourado. Aqui no Brasil estourou mais ainda. Então. Porque quando acabou a inflação... Não é que foi ruim para eles terem comprado. Esse é um conceito que eu queria passar para vocês. Quando está a inflação, na hiperinflação, só se ganha dinheiro com dinheiro. Então, os bancos ganhavam dinheiro e as empresas de varejo ganhavam dinheiro, principalmente as americanas, por exemplo, porque você pagava em dinheiro. Ele pegava aquele dinheiro, aplicava no mercado financeiro e ganhava um enorme juro. E a operação mesmo, a margem do produto, não era importante para ele. Para que ele precisava recrutar um profissional muito bom? Era só geração de caixa. Para a operação. Bastava ele, sabia já gerar caixa. Quando acabou a inflação, precisou-se de profissionais de marketing, profissionais de vendas, porque a competição passou a ser nos negócios. E quando acabou, estou imaginando que a gente está falando de 94, certo? Fernando Henrique. Melhor presidente que já teve o Brasil. Acabou. Indiscutível. Só isso. Tá? Então, aí virou um negócio muito bom, porque aí você precisava ótimos profissionais em todas as áreas, que antes não precisava. Foi uma época boa, hein? Ótimo. Crescemos loucamente. Né? Crescemos muito e tal. Aí a última... No momento, desculpa te interromper, mas no momento que a Spencer teve o maior time, enquanto você estava lá, qual que era mais ou menos o tamanho? A época o tamanho? Uns 15 pessoas, pela América do Sul. Caramba. Na Argentina a gente tinha 3, no Chile 2, aqui umas 10. E pessoas extremamente seniors. Isso foi o pico de gente Foi. Cara, é muito louco, né, esse negócio de top management, né? Porque eu achei até que tinha mais gente, chegou a bater mais gente, mas... Porque o valor médio é muito alto. Então. Era 33%. Sim, em cima...
do remuneração anual, Incluso incluindo tudo. bônus. Eram os average fees, como a gente chamava, o honorário médio era muito alto. O Muito ticket alto. médio era muito Ticket alto. médio muito alto. É. A lucratividade era muito grande. Né? Então, Então, cada peça ali gerava muito resultado, né? isso. Cada... Claro que esses 15 eram apoiados por Claro. o que a gente chamava de associados, né? Sim. Entendeu? Ah, tá. Então você estava falando que eram 15 sócios. 15 sócios. Ah, entendi. Então, mas a empresa como um todo, Exato. contando, Puxa, você bota contando back-office, contando... 30, Porque a 40? parte administrativa, 50? talvez. Legal. Porque você tem, para cada um, você tinha uns 2 associados. Entendi. Então Sim. você tem só aí uns 30 associados. E posso já fazer algumas perguntas sobre business em si, sobre Claro, com certeza. posicionamento, enfim, Sim. estratégias e tal. Já na época, e sempre foi uma dúvida minha, legal tirar contigo, que você tem a história toda aí. Desde sempre já era separado por setor? Do tipo... Não. Ah, não? No início, eu fazia de tudo. Eu adorava, porque eu sou um cara curioso de negócio. Claro. Pensa sobre tudo. Então me chamavam para Uma indústria petrolífera. empresa imobiliária. E vambora. Vamos embora. Porque eu chegava lá e eu precisava entender o business. Uhum. Eu recrutei para Aracruz, por exemplo, papel. Aham. Forte, Como é né? que é o business, entendeu? É assim e tal. Então eu tinha que Mas entender o business. nem todo mundo é assim, né? E você encontra muito especialista hoje em dia. Depois, né? a tendência foi especializar. Né? E já era especializar em setor mesmo. Em setores. Em setor mesmo. Em setores. E aí a mesma pessoa tocava a posição varejo. de RH, de marketing ou CEO daquele setor. E tinha também alguns especialistas funcionais. Ah, tinha? Tinha. Já na eu época? só faço RH. Ah, não, é? foi evoluindo. Tá. Eu só Entendi. faço financeiro. Por exemplo, eu tenho ainda uma colega nas Pensas Tuas que faz financeiro, ela Sim. conhece todos os financeiros do Brasil. CFOs, em geral. CFOs, Ela é especialista. Na área de banco tinha uns caras assim Sim. fantásticos. Né? Eu fui sempre o último a ficar, porque eu gostava Você gostava mesmo da dessa diversidade. Então eu ficava com os novos que ninguém tinha pego ainda. Sabe que isso é acho que uma das grandes. Mas isso é uma preferência pessoal que eu tinha. Lógico, Claro. eu acho que uma das grandes belezas do nosso negócio é que a gente pode ter um oceano de conhecimento com pouca profundidade e você se aprofunda nos temas mais sensíveis que são de interesse mesmo, de fato. Mas você consegue permear todos os negócios, de fato. Isso eu acho uma Todas as beleza enorme. coisas do negócio. Exato. Eu acho Você isso tem que incrível. entender o negócio todo. Vai ver? Por exemplo, uma coisa espetacular que eu estava sempre curioso, tentando, cultura. Como é a cultura dessa empresa? Então tem a cultura da GE, tem a cultura da Dupont, tem a cultura do Grupo Abril, tem a cultura, sabe? E não adianta você botar um cara super qualificado e com as aptidões se ele não tiver uma tolerância daquela cultura, pelo menos. Match, né? Por isso que não existe o melhor, existe o certo. Isso. Mais O candidato encaixado, certo, não o melhor. E isso, gente, é místico. É uma arte. Como- Né? É uma Puxa arte. vida. É uma arte. Como que eu vou avaliar a cultura, meu Deus? Você sabe que teve um cara com que eu trabalhei que ele falava um negócio que eu gostava neste negócio, né, de recrutamento que eu trabalhei. O cara falava: o nosso negócio foi feito para dar errado. Cara, e sempre foi chocante falar isso. Você Vai fala, ser cara, chocante. Pô, como é que eu vou entrar num negócio desse? Cara, e foi um dos primeiros caras com quem eu trabalhei. Ele quase me fez desistir. Mas a curiosidade era justamente essa. E faz muito sentido que ele falou assim: cara, para pra pensar. O cara precisa estar no momento certo Isso. de mudança, meio satisfeito com o ciclo prestes a se encerrar onde ele tá. A esposa dele, ou sei lá, o marido, Isso, de quem quer que seja, tem que estar apoiando aquilo. É. Porque tem um monte de variável para Muitas você variáveis. controlar, É. que às vezes a gente vê todos os dias situações como: vou topar a proposta, tá tudo certo. No dia seguinte o cara fala: minha mulher tá grávida, eu não quero mais, eu já tenho um plano de saúde, vai ter carência, sei lá o quê. E você fala: puta, cara, todo aquele trabalho, vou ter que começar tudo de novo e tal. Então, assim, o cara falava: cara, é tudo feito para dar errado.
quando deu certo, você tem que celebrar mesmo, porque assim, foi um alinhamento planetário, literalmente, cara. Exatamente isso. Não é? Então, E eu assim, sou- É uma montanha-russa de emoção diária. Nossa, Na mesma cara, dia você tá então- aqui, depois você desce, depois você sobe. E nós somos malucos de gostar de uma coisa. Não, sem dúvida. Concordo. E eu Chama- adorava fazer isso, é um Por isso joguinho. que Chama masoquismo. Tem nome, deram nome científico. o Gabay trouxe um dado, né? Isso, que cara, é, boa, que, manda. meu, que. Não, fala você, Não, fala não, você, não, eu acho não, manda, importante. manda. Que no nosso negócio, o tempo de permanência média dos executivos é de 3 anos. Que ninguém passa mais de 3 Hoje a anos. vida útil média, hoje a a vida vida útil. Mas útil é média. hoje na área digital, né? Não, na área de hunting Não, recrutamento em geral. Como assim? Eu peguei com uma consultora, a gente tem parceiros. Você diz entre os headhunters? Sim, Headhunters hoje, vida útil média 3 anos. Que isso? Ou a pessoa vai pro lado do cliente, segue trabalhando Isso com mundial, recrutamento, mundial. Meu Deus. E isso tá caindo, tá em queda livre, isso, tá? Eu fiquei só Cadê 37 anos. Então, você deu sou uma louco, subida na média aí, ó. Eu sou louco, Você realmente. não, definitivamente. Ou seja, a média, vamos tratar a média como os normais, 3 anos. Você tá só Só um pouquinho acima outlier, ali, só um pouquinho. Anormal. anormal completamente. Eu vou ter uma conversa com o meu terapeuta hoje. Mas, cara, 3 anos e tá caindo. Ela estima, inclusive, que nos próximos anos, daqui a pouco são 2 anos. Mas quantas vezes você viu? E eu fiz essa provocação dentro de casa recente, né? Dentro de casa, eu digo na Find, né? De. Claro que a gente é muito bom no que a gente faz, mas e a gente tem conhecimento, a gente estuda, a gente lê, Atualiza. a gente se atualiza, a gente conversa com clientes, a gente está o tempo inteiro no mercado, a gente tem a obstinação, né? De sempre ver a empresa crescer e tudo isso. Mas só o fato de você seguir no jogo já é um diferencial por si só. É. Você já está à frente de muita gente, porque sim, a gente fala de muita concorrência, mas ela é um movimento quase sanfonado de ir e vir, de Eu não pessoas sabia chegando disso. e saindo. Que Pois é, um coisa. número que também me assustou. Porque, de novo, a gente conversa com muita gente, a gente tem uma parceira, uma consultoria que nos apoia e tudo, né, olhando mundialmente, que a gente tem um interesse em internacionalizar, né, a Find e tudo, e ela me trouxe esse dado que eu falei, cara, sério, eu estava comentando com ela o quanto que eu vejo as pessoas perdendo um pouco daquele desejo e aquele calor do negócio no meio do caminho e se frustrar. E ela falou, cara, a pessoa tem que sair mesmo, não tem opção. Aí, ou ela sai para trabalhar em recrutamento do lado do cliente, ou sai até, desiste da carreira e vai fazer outra coisa. Porque realmente, cara, precisa Eu ter tive estômago. colegas que foram para o lado do cliente. E aí fazer recrutamento interno de multinacional. Isso. Porque aí você tem um cliente certo É mais Sim. seguro. e você tem candidatos certos também, porque às vezes o recrutamento é interno. Claro, Exato. claro. Ou seja, você baixa o risco loucamente. É, E você consultoria diminui em essa- geral é uma vida de doido, né? Consultoria em geral. Eu acho que a consultoria de gestão, Serviços, né? né, é pior, porque você não tem fim de semana. A gente, pelo menos, tem fim de semana. É verdade. É verdade. Mas eu queria falar um último Fica à pulo vontade, aqui da minha vamos lá. carreira, Lógico, que por foi favor. o seguinte. É que é tanta coisa, a gente vai a se. gente se Tem empolga, várias a coisas gente se anotadas empolga. aqui. O inclusive. primeiro recrutamento de CEO que eu fiz, aí eu fiquei tão feliz e tal, porque Olha que legal foi essa da história. Aracruz, lá em Olha. tempos lá atrás. Né? Que legal. E a Aracruz é uma empresa ótima, aliás, que tinha, pelo menos, eu acho que ainda tem, 3 acionistas. Um é o empreendedor que começou, que é um norueguês radicado no Brasil, agora deve estar com o filho dele, sei lá, foi há muito tempo. Uma multinacional, que era a Souza Cruz, que é Rich American Tobacco, Sim. Beleza? e o Safra. O Banco Safra. Safra. Eu sabia que você falando. Pois é. 3 acionistas completamente diferentes. Completamente. Culturas bem parecidas, assim. Totalmente diferentes. Sim. Tinha uma coisa, né? Todo mundo era rico. Isso Isso aí, ó, tá vendo? Encontramos a convergência de rico e ideias aí. bem-sucedido. E aí eu fazendo o acompanhamento com a pessoa que eu botei de presidente lá, ele falou, olha, eu já dominei o negócio é bom, nós estamos andando muito bem, agora o único problema que eu tenho aqui é relacionamento com acionistas. Por quê? São 3 pessoas diferentes. Eu falei, que coisa estranha, é mesmo. E como é que você faz? Ele disse, Tava lá Putin, Zelensky e Trump ali discutindo as coisas exatamente, sobre... Exatamente, os 3, né? E esse cara tinha que resolver a guerra. Essa passagem, eu sei que você vai falar, é incrível nessa carreira, eu adoro. E esse cidadão, ele veio de consultoria de gestão. Então ele tinha uma cabeça de resolver problemas. Ele falou, eu criei um protocolo
da minha relação com os acionistas. Protocolo. O que é isso? Não, eu falei limites que eu tenho, né, alçadas que eu tenho, assuntos que eu devo levar a eles e mecanismos de decisão. Ou seja, quando eu levar um assunto para eles, tem uma reunião só para aquilo e aquilo vai ser decidido num consenso entre eles que eu fico equânime, né? E depois que decidir, aí eu vou executar. Puxa, eu achei aquilo sensacional. E isso é o quê? Governança corporativa, rapaz. Naquela época, que trem é esse, né? Imagino. Que trem é esse? Eu aí fui fazer um curso nos Estados Unidos, New Wharton, que era um curso prático. Você tinha a simulação de um conselho funcionando. Eu fui auditar, só olhar como é que é aquele negócio. E aí estava surgindo uma coisa chamada Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, com os idealistas liderados pelo Paulo Hilares, com um cara idealista chamado Bengt Hallqvist, que era um sueco, de multinacionais. Eles queriam exatamente organizar a governança no Brasil, que era uma bagunça. Aí eu entrei nesse negócio. Eu fui o 5º ou 6º a entrar, o 7º. Caramba, olha. E aí eu ajudei a construir o IBGC. Uma hora alguém tinha que ser professor, porque a gente resolveu não só divulgar ideias, mas ter cursos. E aí eles falaram, Guilherme, você que entende a relação do CEO com o conselho, você vai ter uma matéria lá de CEO com o conselho. Se vira. Eu comecei a ensinar isso. Cabreira ensinou isso também. Eu e Cabreira. Que demais. Que tínhamos experiência real de relacionamento. Começamos a dar cursos e tudo isso, né? E aí, quando eu me aposentei, forçado pelo meu médico, que me deu porque o nosso negócio, o coração, né, sofre, né? Trabalha dobrado. E eu tinha um problema de esôfago, com estômago, não sei o quê. É estresse. O estresse ia todo para lá e ele falou, você vai ter um câncer aí. Eu já sei até onde vai ser, né? Até onde vai ser. Então, você tem que parar e tal. E aí, por sorte, um dos meus alunos lá no IBGC estava iniciando que demais. O Grupo Maringá, que é uma cisão na 3ª geração de um grupo grande, familiar. E ele me contratou e eu estou lá. Desde então. Desde então. E minha missão foi ajudar eles a trabalhar com o conselho, sendo um conselheiro, montando um conselho, e profissionalizar toda a gestão. Né? Profissionalizar toda a gestão. Então, eu avaliei as pessoas, alguns fantásticos a gente promoveu, outros a gente teve que substituir. Né? E aí trouxe uma pessoa de RH muito boa, que botou um RH de primeira linha e tal. E estou feliz nessa empresa. Sou o líder do comitê de pessoas, que é o que eu gosto de fazer. Imagino. Você, desculpa, posso falar? Não, lógico. Sente falta do Executive Search, não? Não mais. Por que não? Curiosidade. Ou, de repente, o que você sente falta e o que não sente falta, sei lá. O hard work, intensidade, de trabalhar todo dia 8, 9 horas, sabe? Eu não, com a minha idade, a gente vai perdendo a energia física. Né? Física mesmo. Física mesmo, Agora, eu me apaixonei por ficar olhando um business. E a gente tem 2 tarefas básicas no nosso conselho, em todos. Uma é monitorar a operação. E a gente monitora muito de perto. Não interfere, mas monitora. Eu vou para lá, passo 3 dias numa empresa, são 2 empresas, entrevistando todo mundo. Eu digo, não estou avaliando, não, estou só entrevistando. Como é que você está, hein? Como é que estão? Qual é o desafio grande aqui? Para ajudar, né? Monitorar, como é que está indo? E a gente tem reuniões mensais, inclusive com resultados mensais, como vocês, tá? Sim. E o conselho fica muito próximo da diretoria. E a outra coisa é estratégia, né? Investimentos, né? Evolução. Uma das empresas é cana. Você pode fazer milhões de coisas com cana.
Vamos, não vamos? A gente hoje já produz a nossa própria energia e revende a energia para o Paraná. Mas tudo foi desenvolvido, né? Tem muitas oportunidades com cana. Então, e a outra é de ferro-liga de manganês, que é siderurgia. Agora o Trump está mandando brasa. O que você faz? Como é que você movimenta? E aí, o que eu faço é o seguinte, humildemente, eu penso, se fosse o meu negócio, o que eu faria? Porque aí você pode contribuir com ideias diferentes. Sim. Porque os donos, eles contratam conselheiros para ajudá-los e não para fazer, sim, senhor. Exato. Claro. Sim, senhor. Com certeza. Mas eles querem, a gente inclusive a gente montou diversas pessoas com experiências diversas. Importante isso. Porque aí esse debate ajuda. E evolui, né? Evolui. Um debate rico e aberto de pessoas independentes. Né? Então hoje você está satisfeito Muito. de uma posição Pleno. de conselheiro, Muito né? satisfeito. Pleno. Né? Então, já que a gente entrou nessa questão, eu queria te fazer uma pergunta. Qual foi o maior desafio dentro da primeira posição de conselho que você conduziu? Montar o conselho. Você, além de contratar, você teve que estruturar o conselho? Não existia conselho. Os proprietários falaram, nós queremos montar um conselho. E queremos que você seja o primeiro conselheiro e nos ajude a montar esse conselho e nos ajude a exercitar esse conselho. Porque eles não tinham experiência desse tipo. Você estava falando de empreendedorismo de construção, né? Aí tem um exemplo, né? Então a ideia Executive Search já existia, mas você foi a pessoa a construir isso, ou uma das pessoas a construir isso no Brasil. Existia já a ideia, talvez, de conselho, mas você foi a pessoa bootstrap ali Nesse caso, a montar um conselho. Então você gosta de coisas meio greenfield, assim, né? E como eu disse no início, eu não sou o cara que descobre. Eu conheci empreendedores que descobrem ideias espetaculares. Né? São inventores fantásticos, né? Mas eu não sou essa pessoa. Né? Mas eu sou a pessoa de pegar aquela ideia e ajudar a construir aquele negócio. Perfeito. Mas você estava falando eu estava perguntando tem alguma coisa que você sente falta do Executive Search? Alguma dinâmica, trocas com pessoa. Sim, o network. O network é legal, delicioso, né? E eu estou perdendo esse network. Claro. Porque as pessoas vão ficando mais velhas, né? Sim. E o nosso negócio é super geracional, né? Super geracional. Né? Então... É engraçado, quando eu comecei nesse negócio, estamos falando de 15 anos, portanto, eu era, né, quando eu comecei, eu era um especialista de tecnologia, eu era um técnico. E meus amigos também, as pessoas com quem eu convivia, dividiam, né, mesa a mesa ali projetos comigo, eram técnicos também. É engraçado, hoje eu cresci no mundo de recrutamento e empreendendo, e meus amigos hoje já estão como gerentes executivos, como diretores em alguns casos, então é a prova clara do que a gente está falando aqui. Depois de 15 anos nesse negócio, eu vi meus amigos crescerem e são pessoas que muitas vezes fazem negócio comigo também. Então, a gente vinha falando sobre isso, né? Sobre o quanto o Executive Search favorece quem está no jogo e quem acompanha e mantém um relacionamento com as pessoas que estão crescendo do lado do cliente ali, ou potenciais clientes do nosso negócio, né? Outro dia... um amigo de um amigo, não sei o quê, apareceu uma pessoa na área de RH, de multinacional, que está desempregada. E gostaria que eu ajudasse. Eu falei, eu não tenho mais um network. Exato. Eu não tenho mais um network para te ajudar. Então, talvez, se possa falar uma coisa, eu vou minha bola de cristal aqui. Eu acho que o nosso business... ele tende a ter essas pessoas que saem muito maior, realmente vai cair muito, porque a geração atual, as gerações que estão por vir, são cada vez mais imediatistas. Isso. E no nosso negócio, ele vai que nem o vinho.
ele vai melhorando e você vai... À medida que você permanece com ele. Então... Na verdade, vai ter um efeito do que a gente estava falando, que está caindo a vida útil dos profissionais disso agora, vai ter um efeito disso lá na frente. Então, você levantou um ponto muito importante. Uma coisa que veio na minha cabeça aqui agora. Muito importante. Isso, eu vou dar um exemplo, porque eu gosto de dar exemplo. Uma vez, eu recusei um trabalho de CEO de uma grande empresa, eu acho que eu contei isso para vocês, que era assim, eles queriam recrutar um primeiro presidente profissional de uma empresa, de um empreendedor que já estava mais velhinho, sênior. E no briefing, eu tentava obter alguma coisa desse senhor, e quem respondia era o jovenzinho lá, que era consultor, diretor, consultor, não sei o quê. E eu percebi que o sujeito não estava preparado para sair. Sim. E eu já tinha vivido experiências parecidas em que eu tinha apresentado 15 candidatos muito bons, nenhum era bom para o cara, porque o empreendedor, aquilo ali é o baby dele, ele não quer ir, ele não quer recrutar. Alguma força externa está forçando ele aquilo, né? E a minha experiência falou, não vou entrar nessa de novo. E eu recusei o trabalho, e era muito dinheiro, né? Nossa, a Spencer deve ter ficado feliz quando você fez isso. Não, meu sócio queria me matar. Mas aí eu dei sorte, eu dei sorte que 2 dias depois esse senhor me chamou para almoçar. Primeira coisa que ele perguntou é: como que você descobriu que eu não estou pronto? Eu falei: o senhor estava de braço cruzado, não respondia nada que eu falava, estava óbvio que o senhor não está pronto. Então, eu dei até umas ideias, só recruta um diretor geral, não sei o quê. CEO, né? Um cara de operação. Ele eventualmente vendeu a empresa, porque eu acho que ele não queria sair mesmo. E para um grupo americano que me chamou e eu virei cliente. Dei sorte, né? Mas coisa boa. É isso aí. Bom, a gente está chegando já perto do nosso fim aqui, mas tem algumas perguntinhas que a gente faz questão de todas edições do Findcast para o Sucesso repeti-las, então lá vem a primeira, tá bom? Para você, quantos % do sucesso vem oriundo de trabalho duro e quantos % de sorte? Eu acho que trabalho duro, uns 65%, 35% sorte. Ninguém foi tão específico assim, viu? Sem trabalho duro, você não consegue fazer nada. Sim. Agora, uma vez que você tem um trabalho duro, você tem que ter um pouquinho de sorte. Claro. E você não vai ter sorte se não trabalhar, isso é fato, né? Exatamente. O trabalho duro constrói a sorte. A sorte sempre me encontra trabalhando, né? Exato. Exatamente. Bom, que conselho você deixa para essas gerações, que eu me incluo nessa, inclusive, que estão por vir, que vão ingressar ou já estão no início da sua fase executiva ou empreendendo? De headhunters ou de executivos? Eu, pela primeira vez, vou falar de forma separada. Para o headhunters primeiro e depois para os executivos e empreendedores em geral. Bom, para os headhunters, eu agora estou um pouco desanimado de dar uma sugestão, porque você diz que mudou tanto, eu não sei se os meus critérios ainda valem. Eu acho que seus critérios provavelmente faltam para a turma hoje. Então, se arrisque a dizer... Mas eu acho que você tem que gostar muito disso. É um trabalho muito peculiar. Você tem que gostar muito. Você tem que ter habilidade, você tem que ter as intuições. Eu falei um outro termo, mas você tem que gostar muito. É um negócio muito peculiar. Eu vou fazer uma comparação com esporte, né? Que eu gosto muito de esporte, né? Tem que gostar muito de ser jogador de tênis, meu Deus do céu. É um desgaste absurdo, né? Esse rapaz de 18 anos, ele jogou ontem, ele jogou anteontem, ele vai jogar hoje. É, surreal. Não, e não é 1 hora, né? Meu Deus do céu, são 3 horas. O cara tem que comer, dormir.
rezar e é um esporte e voltar. individual, né? Não é um esporte coletivo onde você pode... uma outra pessoa sustenta um pouco a sua, faz as suas, e te tem pessoas cobre. que estão nessa vida... você e você, né, cara? Estão nessa vida há 10 anos fazendo essa vida. É. Você tem que gostar muito de tênis, pô. Então é uma Então, comparação... Muito. Muito. Nosso negócio também. Mas gostam tanto, inclusive eu não respondendo por eles, quem sou eu para responder por eles, mas gostam tanto que é muito comum você ver as pessoas perguntar por que sei lá, o Djokovic, pegar um exemplo, por que esse cara não para, velho? Isso aí. O cara já ganhou tudo Ele que ama. precisava. Ótimo exemplo. É a única forma, a única explicação é que o cara ama muito aquilo. É. Ele deve falar, cara, o que eu vou fazer depois disso? Eu amo esse negócio. Vavrinka já tá, meu, putz. Isso. Cara, eu sou fã do Vavrinka, confesso. conheço. Eu vi um tanto exemplo de do tênis, Del assim. Potro, eu vi uma Del entrevista Potro. do Del Potro. Lá Ele na se Find a gente tem machucou. uma bola assinada pelo Del Potro que minha esposa trouxe do Miami Open. Olha que legal. É. Ele falou o seguinte: quando eu tive que parar por O lesão. lesão, eu fiquei desesperado, eu não sei o que ia fazer. Porque ele é apaixonado por aquele negócio. O Tom Brady abriu mão, até onde eu sei, né? Praticamente, da Gisele Bündchen para continuar jogando, né? Teve essa Exatamente. treta. Sim. Teve essa treta que todo mundo conta, que ela queria que ele parasse, porque, óbvio, né? Caramba. E o cara não parou. Não e ela parou. falou, tá bom, então... Ou eu ou o futebol americano. Ele falou futebol americano. Futebol americano. Os caras são loucos, cara. Os caras são Ela falou, ou eu e nossa família. É. Porque ele era um pai ausente, né? Exato. Então, eu não estou dizendo que a gente tem que ser pai ausente, Exato. mas tem que gostar muito disso aí. Como eu gosto, eu acho que vocês também. Sim. É uma boa sacada. Concordo com você. E para os executivos empreendedores em geral no mercado? Meu Deus. Alguma característica, alguma dinâmica Eu que você acho vê que hoje? hoje está muito complexo. Está muito incerto esse mundo. Muito incerto com esse louco agora. É louco, incompetente e desalmado. Chamado Trump. Esse cara está fazendo uma confusão no mundo. Lá dentro da casa dele também, inclusive. Não, mas com reflexos em todo lado do mundo. Você tá todo mundo preocupado mesmo, cara. Independente de certo ou errado, não vou nem julgar, mas assim... Também não. É muito extremismo, né, cara? Eu Sim. acho que esse é o grande ponto. Qualquer extremismo ele não é bem-vindo, né? Então, dependente disso, ele pode tomar uma decisão certa e ser extremista, e pode tomar uma decisão errada e ser extremista, as duas coisas são ruins, porque Então, a ponderação o sempre é bem-vinda. risco de uma vida executiva hoje é muito grande. Muito grande, muito grande. Eu não gostaria de falar isso porque não é animador. Mas o risco é muito grande. Né? E aí eu acho que vem o ensinamento que a gente aprendeu aqui hoje, né? Diante de riscos vem o medo, com o medo vem a superação do medo, com a superação do medo, a calma para traçar uma estratégia e ter resiliência para sair desse lugar, para reinventar. Inventar. Eu acho que isso é um dos maiores ensinamentos que eu levo dessa conversa aqui hoje. Acho que é isso. Bom, Tem estamos mais já... alguma, Fio? Não? Eu tinha mais uma que eu prometi. Faz você e depois posso... eu faço uma última aqui. Tem uma última coisa que eu até tinha comentado contigo que eu queria perguntar e eu imagino que muita gente tem essa curiosidade. Eu acho que a maioria das consultorias, inclusive de hunting, devem ter essa dificuldade de formar, liderar gente. Eu tinha comentado isso contigo. Sim. Como é difícil, né? E como você pegou muito no início esse business de Executive Search, provavelmente você não pegava a gente pronta. Não, nunca. E a gente, muitas vezes hoje, a gente herda. Tem muita gente formando gente hoje tem boa. um mercado. Você tem um mercado mais bem estabelecido e com isso você tem é. opções de... Putz, faltou uma peça aqui, faltou uma peça ali, faltou uma pessoa legal para isso, aquilo e tal, você consegue preencher. Em outros casos você tem que formar. No seu caso eu acho que era quase 100% formando. Totalmente. Eu fui formado. Então, aí é que cabe, talvez, eu acho que é um segredo dos deuses, a pergunta de $1 milhão para mim, assim. Eu acho que essa parte a gente deixa só pra gente, não vamos deixar pra todo mundo escutar, né? É um presente que a gente tá dando. Estratégia. Vamos limitar as pessoas que podem acessar, né? Cortar esse vídeo, essa parte a gente corta. Mas como é que faz para formar gente boa nesse negócio? Que metodologia? Não sei se vocês criaram, você herdou e pegou da Spencer lá fora. Como é que vocês fizeram? Porque a gente sabe de muita gente boa que passou... Aliás, hoje você até contou de uma ou outra aí. Quantos nomes de mercado que são pessoas de muito sucesso, que a gente respeita e se inspira, inclusive, no mercado.
Vocês formaram em Spencer, você, Guilherme, ajudou a formar. Cara, qual o segredo disso aí, cara? Porque é muito difícil, né? Vocês têm um network muito grande, vocês encontram muita gente. Eu ficava sempre de olho. Se essa pessoa que eu conheci aqui para ser diretor de não sei o quê. Mesmo sendo fora do business ali. Sim. Será que ela tem as características que eu preciso? Então, é muito na intuição também. A gente pegava assim, pegava dentro do network. E você errou também essa escolha? Ah, sim. E agora uma pergunta... Todo mundo vai gostar de saber dessa. Qual que é o tempo que você espera para a pessoa virar? Difícil. 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 meses? Em quanto tempo você sabe se a pessoa vai virar ou não? Talvez seja essa pergunta. Exato. Né? Aí você sabe mais rapidamente. Um ano você já vê se o cara gostou, não gostou, se é bom, se não é teve bom. Esse clique ou não teve, né? Mas eu acho que para ser promovido e jogar na linha de frente, eu estou falando de alto nível. Sim, claro. Sim, mas essa é a pergunta mesmo. Aí eu acho que uns 2, 3 anos. É mesmo? Para a pessoa virar. É lógico. Eu tive casos de muito sucesso, muito rapidamente. E não teve... Mas a média, acho que a pessoa até se acostumar com a coisa, sabe? Uhum. Agora você imagina, olha só. Você falou 2, 3 anos? Foi isso? 2 anos ou 2, 3 anos? Acho que sim. 2, 3 2, anos. 3 anos. Só que as pessoas estão ficando em média 3 anos. Pois é. Como é que vai fazer? Eu não sei se os meus conselhos ainda valem. Não, na verdade, sinceramente, eu acho que é um aprendizado, é a prova de que... de novo a história do imediatismo, é a prova de que tem que aguardar e realmente é um trabalho de construção, tijolinho a tijolinho, de networking, de paciência, de resiliência que você falou. Para quando chegar aos 3 anos, tipo, você vai ver o sucesso disso se você tiver resiliência. Não tendo isso, não adianta ter o resto. Você pode ter aptidão, você pode ser super inteligente, você pode saber fazer network e gostar de gente, mas se você não tiver paciência, pelo que você está contando aqui, não dá. Não se apaixonar por isso. Sim. Não dá. Agora, eu tive casos de fantástico sucesso. A gente sabe de alguns. Exato. A gente sabe de alguns. Você sabe quem eu estou falando. Sim. Fantástico sucesso. E não tinha nada, não tinha ideia nenhuma do negócio. E teve algum padrão, Guilherme, assim, de... Putz, eram pessoas mais resilientes mesmo? Eram pessoas mais pacientes? Eram pessoas mais... Bem relacionadas? Bem formadas? Você encontrou algum padrão? O primeiro padrão no alto nível, né? E eu acho que eu já falei isso com vocês, é o nível. Quer dizer, a pessoa ter a experiência e a senioridade para lidar com presidentes e conselheiros de empresa. É um ambiente hostil muitas vezes, né? E a pessoa não sente essa hostilidade. Ela não sente, Ela se sente tranquila dentro dessa hostilidade. Ela está em paz mesmo diante de toda essa tensão que é no alto nível. Eu cheguei para o empreendedor e falei, o senhor não está pronto. Quem sou eu para falar isso? Mas eu tenho a coragem e a experiência de dizer para o senhor que o senhor não está pronto. Exato. E não quero trabalho. Então, esse nível aí é que tem que ter. Depois, com esse nível, aí vem se gostou, não gostou, se entende aquele negócio ou não, vem todas as qualificações. Perfeito, legal. Perfeito, ótimo. Adorei. Obrigado pela resposta. Eu vou para a nossa última pergunta, que é o que a gente sempre faz aqui no final. Você deixa alguma dica de livro, série, filme? Conteúdo aí, né? Algum tipo de conteúdo para o pessoal consumir? Por essa você não esperava, hein? Mas não esperava. Eu leio muita coisa, eu não sei assim um livro, não, sabe? Então, mais fácil, o que você tem lido hoje? Dá um exemplo de um livro que você tem lido, você tem gostado? Eu não leio ou algum conteúdo que você gostou ultimamente? Eu vejo muito vídeo. Né? Espero que... Séries. Séries? Eu gosto de séries. Que legal. E eu vi uma série agora que é sobre pessoas, relacionamentos e não sei o que e tal. Casamento às cegas, não?
Ele nem sabe o que você tá falando. Não, é uma coisa assim. Não, pelo amor de Deus. Não é casamento às cegas. Né? Pelo amor de Deus. Mas eu vejo tanta coisa que eu não tenho assim uma coisa que eu surpreendo. Desculpe. Não, fica tranquilo. Mas você lembra agora da série? Aliás, você tava falando do filme ainda, né? Que ganhou o Oscar, que você gostou pra caramba. Little Lies, uma coisa assim. Little Lies? É. Hein? Big Little Lies. Big Little Lies. A pessoa que escreveu isso, ela tem um entendimento de pessoas, isso que eu gostei. E ela cria personagens coerentes, diferente de de novela da Globo. Novela da Globo, o cara hoje é bonzinho, mas se o público não está gostando, ele vai lá e muda coisas que então não existem mata. Não, ali é coerente e extremamente rico. É um interrelacionamento de pessoas, não sei o quê. Big Little Lies, né? Big Little Lies, gostei, bacana. Bom, chegamos ao nosso fim. Okay. Apesar de que eu sei, porque eu já conheço um pouco da sua história, que muita coisa acabou não sendo dita aqui hoje, pena, mas era impossível cobrir dentro do nosso horário aqui boa parte da carreira. Eu, antes de me despedir dos nossos espectadores, eu gostaria de te agradecer. É uma verdadeira honra poder ter contato contigo, poder conhecer mais a sua história. E terceiro, eu vou usar aqui dizer, ter a sua amizade. Certamente. É um prazer enorme. Obrigado por essa honra que você teve com a gente hoje. Eu que agradeço. Eu tenho tido uma relação muito boa, recente com vocês. Muito legal. Me sinto muito à vontade. E agradeço pelo convite. É uma oportunidade interessante. Você sabe, quando a gente vai envelhecendo, a gente gosta muito de contar histórias, sabe? Eu amo ouvi-la. Exato. Porque a gente tem tanta história, né? E a geração nova não dá muita atenção. Não tem paciência para ouvir. Prazer contando historinha para vocês. Demais. Eu amei também, se puder, né, Fio? Lógico. Acho que faço das palavras do Fio as minhas também. Acho que foi um orgulho, mais um dos highlights, talvez, recentes da Find. Puxa vida. Um destaque para a gente poder te conhecer, uma honra ter esse poço de conhecimento à disposição. Assim, tem muito que aprender também. A distância de uma ligação, falar assim, pô, me conta uma coisa, como é que você fez isso aqui? Porque a gente quer fazer também. Cara, é um prazer. É demais e é um prazer também pra gente. Com vocês, né? É um privilégio, Guilherme, de verdade, um privilégio, viu? Ter você conosco. Obrigado mesmo. Gui, você falou que eu acho que a geração hoje, as gerações estão com prioridades diferentes, mas é interessante, estava olhando ontem, e aí eu já estou fazendo meu até logo, o nosso maior público dos últimos episódios, não de todos, é entre 25 e 34 anos. Olha que demais, ou seja, estamos inspirando e atingindo o futuro geracional. Isso. E isso eu acho incrível. Eu acho incrível isso. Ótimo. Bom, pessoal, muito obrigado. Foi um prazer, Gabay, mais uma vez estar ao seu lado. Sempre. Gui, já falei a vocês. Demais. Prazer. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, que vocês tenham se inspirado com ele, como eu me inspirei, e o Gabay eu tenho certeza que também, e que as pílulas de conhecimento que aqui foram compartilhadas agreguem dentro da sua vida profissional e pessoal. Muito obrigado. Mais uma vez, não esqueçam de seguir, curtir, ligar o sininho e fazer comentários, né? Faça comentários. Ideias, trazer ideias. Perfeito. Né? E compartilhe com o seu amiguinho, tá bom? Nos vemos na semana que vem. Grande abraço. Valeu, gente.